Amém, glória a Jesus, glória a Jesus. Ainda de pé, meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 1. Amém. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a santa palavra de Deus: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos estes harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Glória a Jesus, glória a Deus. Amém, meus irmãos, podemos nos assentar. Amados, esta semana inteira, desde domingo passado, depois que eu saí daqui, o Senhor começou a ministrar no meu coração e foi me trazendo a sua palavra, e aos poucos Ele foi colocando dentro de mim toda uma mensagem, toda uma meditação que pretendo, pela sua graça e misericórdia, tentar transmitir aos irmãos. Na terça-feira tivemos a oração de costume, a nossa reunião de oração, e aconteceram coisas ali que vieram a confirmar ainda mais o sentimento que já estava dentro de mim. E a coisa foi tomando forma, foi aumentando, e outros trechos da palavra vieram na minha mente. Eu comecei a meditar sobre eles, e enfim, eu cheguei a um resumo, né, de tudo aquilo que Deus colocou dentro de mim, que é muita coisa, mas eu creio de coração que vai ser suficiente para que saiamos daqui hoje meditando sobre esta palavra, que eu peço em nome de Jesus que todos que estão me vendo, os que estão aqui, os que estão na internet, prestem muita atenção no que o Senhor vai falar para todos nós nesta manhã. Bom, lemos um texto de Apocalipse capítulo 5, e eu vou tomar emprestado, apenas como início de mensagem, preâmbulo, né, de mensagem, uma fala
do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fez exatamente sobre esse texto. E o texto é muito claro, pelo menos existem duas considerações que de momento nós podemos tomar, que de momento nós podemos já receber de Deus. A primeira consideração que nós temos que ter é de que Deus nos revelou o final da história da raça humana, da forma como nós conhecemos. Deus nos revelou para que o nosso coração se encha de fé. O livro de Apocalipse, ele foi dado para a igreja, com um único objetivo: nos encher de fé. Não é para que especulemos sobre a matéria, para que façamos o que está sendo feito hoje, quando você liga a internet e você começa a ver um monte de falatório, cada um falando uma coisa diferente. Não foi para isso que o Senhor Jesus entregou, né, isso para nós. Ele o fez com um propósito: nos encher de fé. E o interessante, porque que até eu posso falar dessa maneira, é que João, o apóstolo João, o último apóstolo vivo, o único que não foi morto pelo martírio, né? João veio a falecer de causas naturais, e ele estava exilado numa ilha chamada Patmos. Uma ilha, se vocês forem visualizar o lugar, é um local só de rocha, de pedra, um lugar horrível, distante da civilização, distante dos seus familiares, longe de tudo aquilo que ele conhecia na época. O imperador romano tomou João e lançou ele neste lugar, exilou ele ali apenas por um crime: de pregar o evangelho, de falar do amor de Jesus. E é interessante, irmãos, que eu fico imaginando o apóstolo João, mesmo sendo uma pessoa já de muita idade, mesmo sendo um homem de Deus, cheio da experiência de Deus, viu os milagres de Jesus de perto, acompanhou Jesus durante 3 anos e meio. Este homem cheio de experiências de Deus, Deus precisou animar ele. Deus precisou pegar João e revelar a João as coisas que iriam acontecer no futuro, aquilo que estaria preparado para a igreja. Toda a nossa vitória, como está descrito aqui nesse texto, pelo sangue do Cordeiro, pelo Jesus ressuscitado. Então Deus precisou tomar João e mostrar para ele estas coisas e animá-lo e fortalecer a fé dele. Deus fez algo com João naquele dia. Falou: João, vem aqui, vem comigo. E arrebatou João ao céu. Quando João chega no céu, a primeira coisa que ele contempla é um trono. Ali está um trono estabelecido no céu. E neste trono estava assentado o rei, o dono, o que detém todo o poder e glória. Ele estava sentado ali. Então ele estava sentado sobre todo o universo. Ele é Deus e é rei sobre todo o universo. E este universo contempla esta mísera terra aqui, contempla todos os astros de todas as galáxias. Este Deus estava sentado num trono estabelecido sobre todas estas coisas. Foi a primeira visão de João quando ele chegou no céu. Ele viu um trono e viu um assentado no trono. Na mão, na destra, na mão direita deste que estava sentado no trono, tinha um rolo com 7 selos. Um rolo da história de toda a humanidade. Na mão dele estava a nossa história, a história da raça humana.
A primeira mensagem que o apóstolo João recebe quando chega no céu é exatamente essa: eu sou aquele que estou assentado sobre o universo, e a história da humanidade está nas minhas mãos. Sou eu que determino, sou eu que regulo, sou eu que conduzo, eu sou o soberano. Mas João também contemplou outra situação ali. Ele contemplou que não se achava no céu ninguém digno de tirar das mãos daquele que estava sentado no trono aquele rolo. Ninguém no céu era digno de poder tomar das mãos daquele Deus, do Deus forte e poderoso, aquele rolo e desatar os seus selos. E João começou a chorar desesperadamente, porque ele sabia que aquele rolo precisava ser desatado, o que estava contido ali precisava acontecer, mas quem poderia abrir aqueles selos? E aí eis que aparece um semelhante ao Cordeiro, um que tinha morrido, alguém detentor de todo o poder e de toda a glória, chegou e tirou das mãos, tomou das mãos daquele que sustentava aquele rolo e o trouxe para si. Ele era digno de fazer isso, e este era Jesus. Então João contemplou esta cena maravilhosa, porque uma mensagem estava sendo dita para ele, estava sendo colocado para ele como está sendo colocado para nós, que todas as coisas que estão acontecendo, que tudo que está rolando na nossa história, que tudo aquilo pelo qual nós estamos passando, o importante, meus irmãos, é que Deus tem o domínio dessas coisas. Ele controla tudo isso. E Deus mostrou isso para João de uma forma espetacular, mais tremendo impossível. João foi sacudido com esta visão. Então a primeira coisa que precisamos entender é que Deus tem o controle da história e tem o controle de todo o universo. Não me importa o que vai acontecer. O Carlos falou muito bem hoje, mais uma vez. Não importa se vamos ser perseguidos, não importa se vamos ser martirizados, não importa o que vai acontecer com a igreja, não importa. O que importa é que o Deus, o nosso Deus, tem o controle da história nas suas mãos. Esta é a primeira coisa que precisamos considerar. Mas no mesmo livro de Apocalipse, logo no capítulo 1, nós lemos assim, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual, olha só que coisa linda, testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que viu. João testificou tudo isso. Ele está dizendo para nós hoje: eu vi estas coisas todas acontecerem e descortinarem diante de mim. Versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o versículo 3 diz assim: feliz é aquele que lê o que está escrito aqui, mas que guarda tudo isso que foi falado, porque o tempo está próximo, está terminando, está acabando, e são felizes aqueles que guardam esta palavra e esta mensagem. Definitivamente o livro de Apocalipse nos foi deixado para que a nossa fé seja aumentada. Este livro é um presente de Deus para a sua igreja. Portanto, irmãos, o medo
o medo não pode fazer parte do escopo da vida de um cristão. Essa é a primeira consideração que precisamos fazer. Que Deus está no controle da história. E tudo que está escrito ali vai acontecer. E aí nós vamos para a segunda consideração. Precisamos entender que a escatologia tem de ser cumprida. Ou em outras palavras, tudo que está registrado neste livro, e em todos os profetas, e em toda a Bíblia, tudo acerca do fim, vai acontecer de forma cabal. E não há absolutamente nada que eu, você, qualquer outro ser nesta terra, não me interessa, nem que o inferno inteiro se mobilize, vai impedir que estas coisas aconteçam. A escatologia tem de se cumprir, portanto não devemos perder o nosso tempo, gastar nossas energias com soluções humanas para atenuar algo que está acima da nossa compreensão e experiência, conforme o próprio Jesus nos revela. Onde está escrito isso? Mateus 24, verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, se esta é uma experiência inédita, porque é o que o trecho está dizendo, é uma experiência que ninguém nunca nesta terra viveu, como é, irmãos, que podemos aplicar soluções humanas a esses adventos que estão próximos? Eu entendo que algumas pessoas procurem trazer alguma solução para os momentos difíceis que vamos viver. Mas é tolice, irmãos. Qualquer estratégia que nós montarmos hoje não servirão para esses dias. Irmãos, isso é fato, porque é uma experiência inédita. Vocês querem um bom exemplo disso? Quando a pandemia começou, e começou a exatos, foi no final de novembro, ela estava se alastrando lá em Wuhan, na China, e logo depois, no início do ano, começou a tomar o mundo, e hoje nós temos o mundo inteiro, não é algo localizado, não é algo setorizado, mas o mundo inteiro hoje passa pela mesma experiência. Mas olha o que aconteceu, ninguém sabia o que fazer. A medicina, os ensinamentos científicos, os anais científicos, nada, eles não traziam nenhuma orientação, porque o vírus era novo, o vírus, ninguém tinha conhecimento dele, não havia ainda se feito o mapa, o genoma dele, não se tinha ainda entendido ao certo como é que era essa transmissão, essa contaminação. E durante esse período onde estava uma verdadeira, desculpa a expressão, bateção de cabeças, o mundo estava sendo tomado por este mal. Ninguém soube o que fazer. Isso apenas é um exemplo que nós temos de como serão os dias que virão. Ninguém vai saber o que fazer. Não há solução humana. E até hoje, mesmo alardeando toda essa propaganda de vacinas e coisas mais, você percebe nitidamente que não há um consenso. Não, a minha vacina, ela tem que estar submetida a 70 graus abaixo de zero para poder se sustentar. Mas a minha importa, a minha importa. A minha dilui lá e não precisa disso. Eu estava vendo hoje, olha que coisa tremenda. Eu estava vendo uma matéria, uma reportagem, onde estavam falando sobre a logística para distribuir esta vacina. Gente, o mundo inteiro está olhando para a fabricação da vacina, mas ninguém está olhando para como essa vacina vai chegar lá, no local de destino. Nós temos populações ribeirinhas, gente metida no meio do mato. Não temos estradas, e as estradas que existem são muito ruins. Os caminhões de transporte precisam ser refrigerados.
mesmo de avião. Olha só que coisa incrível. Esta vacina tem que ser armazenada sob gelo seco para ir no transporte aéreo. E qual é o grande desafio? O gelo seco, ele interfere no ambiente da aeronave e pode prejudicar a respiração de quem está lá dentro. São grandes desafios. Continuamos ainda na mesma situação, não sabemos o que fazer. Jesus está falando isso, irmãos, aqui. Há 2000 anos atrás ele disse: olha, vão ser dias cuja experiência de vocês jamais percebeu. Vocês nunca passaram por algo assim. E por que eu estou falando isso? Porque eu assisto o tempo todo, até mesmo cristãos, promovendo um tipo de estratégia diferenciada. Até bunkers, meus irmãos, estão sendo vendidos, comercializados. E tem gente comprando isso. Tem gente se desfazendo de todos os seus ativos, de tudo aquilo que Deus colocou para ele. E estão investindo em fazendas agrícolas, indo para lugares distantes, com medo, ou achando que com isso, com essa atitude, será tudo resolvido. O fato é, meus irmãos, essa experiência atingirá toda a humanidade, atingirá toda e qualquer criatura espalhada pelo planeta. Ninguém vai ficar isento disso. A nova ordem que se aproxima, ela vem, o culto não vai ser sobre escatologia, embora contenha temas sobre, mas eu quero chegar a uma conclusão no final. A nova ordem que se aproxima, ela vem apoiada em 4 pilares. Esses 4 pilares, em Mateus 24 você encontra eles. Quais são esses pilares? O controle político, o controle econômico, o controle social e o controle religioso. Este controle será total e inédito, e qualquer recurso ou medida conhecida hoje não poderá ser aplicada nesses dias. O controle político, ele vai ser de forma universal, onde toda a política do mundo será centralizada em um único lugar, uma única pessoa. Esse controle, todos os governantes desta terra se submeterão a este novo rei, vamos dizer assim, que está chegando. Esse poder central terá em suas mãos um poder que nenhum homem em toda a terra já teve. Hoje, no dia de hoje, dia 29 de novembro de 2020, hoje, meus irmãos, nós estamos elegendo os governantes dos 5.000 e tantos municípios existentes nesse país. A maioria deles, a maioria esmagadora, são de pessoas que não estão alinhadas com esta palavra aqui. As pessoas que assumirão essas cadeiras agora a partir de janeiro, elas não estão alinhadas com esta palavra. Mais de 5.000 municípios serão controlados por esse tipo de pessoa. E é triste, gente, muito triste, quando a gente olha para esta realidade e vê que em breve esta nação estará passando por uma transformação muito grande na questão política. Avaliem comigo uma coisa, e aqui eu não quero, por favor, não é minha área, não tenho expertise, mas eu leio. E uma coisa que poucos cristãos estão fazendo hoje, precisamos ler mais, irmãos, não somente a Bíblia. A Bíblia tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida, mas precisamos ler
sobre o que está acontecendo nesta terra. Biden assume agora também em janeiro. Tudo aquilo, todo aquele lixo moral que foi impedido de atuar nesses 4 anos que se passaram, que ficaram represados, estão sendo e vão ser liberados a partir deste governo. Escutem o que eu estou falando para vocês. Leiam as notícias, pesquisem sobre as matérias. Todo o lixo moral que foi retido pelos conservadores, não é porque eles são bonzinhos, não. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas eu quero dizer que havia pelo menos uma barreira que impedia que a moral e os bons costumes, que tudo aquilo que fomos ensinados nesta palavra, eles estavam impedindo que estas coisas fossem transtornadas. E agora elas vão vir, e é com muita força. Preste atenção, meus irmãos, os Estados Unidos da América é uma caixa de ressonância para este mundo. O que acontece lá em termos de moda, de música, de conceitos, de modernidade, de cultura, tudo isso é levado para as outras nações da terra. E esta nação começa agora, a partir do próximo ano, a vivenciar todas estas coisas ruins que antes estavam represadas. Agora olha que coisa tremenda. Em janeiro teremos governantes municipais não alinhados com a palavra, que coadunam totalmente com esse tipo de pensamento. Nossa sociedade está levando a um tipo de raciocínio completamente fora da palavra de Deus. Daqui a 2 anos apenas, 24 meses apenas, estaremos elegendo o governante desta nação. Só que durante 2 anos, esses 5.000 e tantos municípios tiveram tempo mais do que suficiente para trabalhar toda a questão ideológica da sociedade. Pararam para pensar? E teremos um governante tão ou mais alinhado ainda com tudo isso que está acontecendo. Prestem atenção no que eu estou falando, porque eu vou chegar no final, para que vocês possam entender o que Deus está nos mostrando agora. Esse é o controle político. E é assim, quando a partir de 2022 também, todas as nações aqui da América Latina, cujo o Brasil é o maior país e o maior representante de todos os países da América Latina, estes outros demais países continuarão nesta mesma saga, fazendo as mesmas coisas. A Europa já está toda ela tomada, irmãos. Leiam, por favor, é só ler. Um cenário muito ruim está sendo traçado para o futuro. Mas a escatologia tem que se cumprir. Ela tem que acontecer. E esse controle político, quando for submetido a quem tem de direito, que virá usurpar, todos esses governantes da terra estarão preparados para fazer isso, doarem o seu poder. Leiam o que a profecia diz. Eles darão o seu poder, se submeterão a esse governo mundial. Só que teremos uma sociedade apóstata, uma sociedade completamente rebelde às coisas de Deus. Teremos as grandes instituições que antes zelavam pela moral e os bons costumes, simplesmente se voltando contra estes princípios, como já vimos agora recentemente. Não é novidade. O controle econômico. Nós já temos hoje mecanismos, e por favor, não estou falando aqui de teoria de conspiração, vamos falar de coisas, vamos ser sensatos, e vamos falar de matérias que realmente estão funcionando. Nós estamos caminhando para um momento
onde a moeda, o dinheiro que está na mão, que está no bolso, está minguando, ele está deixando de existir. E todas as transações agora estão sendo feitas de forma eletrônica. Não importa o meio, se é Pix, se é cartão de crédito, não importa o que seja. O fato é, meus irmãos, que a economia está mudando. Já perceberam? Há 30 anos, quando eu ia comprar remédio na farmácia, ninguém pediu meu CPF. Hoje eles pedem. Qual é o seu CPF, por favor? Já pararam para pensar sobre isso? Aquele remédio, aquele medicamento que você está comprando, está indo para uma base de dados. E ali naquela base de dados, especialistas estão identificando quais são os seus males. Qual é o teu comportamento? Quando você entra na internet todos os dias, seja para o que for, você está sendo naquele momento monitorado de todas as maneiras. Você está sendo rastreado, seja pelo celular, seja pelo computador, não importa qual gadget que você utilize, mas você está sendo monitorado ali, e todas as suas preferências, todos os seus gostos estão sendo registrados nesta mesma base de dados. Em muito breve, meus irmãos, uma nota de R$100 para a gente vai, se a gente quiser vê-la, só no museu. A gente vai lá no museu e vai vê-la lá. Tudo vai ser feito de forma eletrônica. Aí você vai falar assim, é o anticristo. Não estou, nem cheguei nele ainda. Eu só estou traçando o ambiente que está sendo preparado, o ambiente que está sendo construído para recebê-lo, porque enganam-se aqueles que acham que é a partir do surgimento dele é que estas coisas começaram a acontecer. Não, definitivamente não. O mundo já estará todo pronto para recebê-lo. É assim que vai ser. O controle econômico. Então, em uma mão ele tem o controle político, e na outra mão ele tem o controle econômico. Ele já tem tudo. E como ele tem tudo agora, o mundo pode implementar outras coisas, como o controle social. Que isso, Cleito? Ninguém, quem manda em mim, só eu. Ninguém mais, só Diogo. Ninguém manda em mim. Continue sentado pensando assim. Já vivemos o controle social, irmãos. Já estamos vivendo o controle social. Olha o que esse vírus provocou. Temos dificuldades agora até de fazer uma reunião de Natal, meus queridos. Temos dificuldade de promovermos uma festividade. É tudo remoto. Ninguém mais se encontra. Um controle social onde os caras dizem para você o que você tem que fazer. Você tem que lavar a mão 350 vezes por dia. Você tem que andar com um tonel de álcool, um carrinho, carregando ele para onde você for. E todo mundo está fazendo isso. O controle social já existe. Não vai acontecer não, já começou. Por último, o controle religioso. Para que haja um controle religioso, é necessário que haja um vácuo, um hiato, um espaço deixado. A igreja não vai conseguir mais cobrir este espaço, irmãos, porque isso está profetizado. A apostasia é exatamente a ignorância, o afastamento, a desistência de Deus. Não, gente, não é bem assim. O que a Bíblia fala não é bem assim. A Bíblia perdeu a sua época, não serve mais para os nossos dias. No meio deste ato, um outro controle religioso será instaurado. Mas agora todos estão prontos para dizer: a besta, quem pode ser como ela?
Eu vou ler uma coisa para vocês, que é matéria de domínio público. Infelizmente, se eu pegar meia dúzia de cristãos, sentar eles num banco ali e falar para eles, fale-me um pouco sobre a Agenda 2030, fale um pouco mais sobre esse tema para mim. Agenda 2030? Ué, não é 2021 que nós vamos entrar agora? Como? Que Agenda 2030 é essa? Eu vou ler para vocês. A Agenda 2030, isso, por favor, não tive que comprar no mercado negro e nem tive que roubar da CIA essa informação. Ela está no site das Nações Unidas. Por favor, é só entrar lá, naçõesunidas.org, e você obtém a mesma informação. Diz assim lá: a Agenda 2030 é a nossa declaração global de interdependência. Quem falou isso foi Antônio Guterres, secretário-geral da ONU na época. Em setembro de 2015, representantes dos 193 países, estados membros da ONU, se reuniram em Nova York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, e o maior desafio global, é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Continuando, ao adotarem o documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, os países comprometeram-se a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, porque isso foi falado em 2015. Sem deixar ninguém para trás. Então, em 2015, lá em Nova York, lá na Assembleia da ONU, os 193 países membros se reuniram e disseram: precisamos criar uma agenda comum para acabar com os problemas deste mundo. Estes homens, movidos por um sentimento que, com toda certeza, não é nenhum sentimento de altruísmo, não há neles nenhum sentimento de bondade, de preocupação com o próximo. Nós sabemos como eles são movidos, temos exemplos disso. No entanto, eles se reúnem e promovem e elaboram uma agenda que, para mim, faz mais parte de Alice de País das Maravilhas, porque se vocês olharem lá, nós temos ali 17 objetivos que eles chamam de ODS, e atrelados a esses objetivos, eles têm cerca de 669 metas que eles traçaram para cumprir esses objetivos. Então prestem atenção no que eu estou falando. O mundo inteiro se reuniu e disse: precisamos ter uma agenda em comum. Aí você vai falar assim: Cleiton, tá, beleza, concordo com você, tal, mas é relevante isso? Tem alguma coisa a ver com o que a Bíblia diz? Tem. Porque no mesmo site você vai ver um outro pronunciamento feito agora este ano. E o pronunciamento é o seguinte: a Agenda 2030, preste atenção, esse pronunciamento foi feito agora, este ano. A Agenda 2030 é um plano de ação para pessoas, o planeta e a prosperidade. Soa nos seus ouvidos alguma coisa assim que a gente já ouviu antes? Que busca fortalecer a paz. Como é que Jesus falou mesmo? Quando falarem de paz, 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 sobrevirá repentina destruição. Continuando, vamos lá. O plano indica 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, chamados de ODS,
e 169 metas para erradicar a pobreza, promover a vida digna para todos dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras para que todos os países adotem de acordo com as suas próprias prioridades, atuem no espírito de uma parceria global. Opa, como é que é? Parceria global. Soa algo familiar para você? Que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas agora e no futuro. E agora vem a cereja do bolo. E isso aqui, meus irmãos, se você ler e você não ver o que Deus está nos mostrando na palavra dele, eu não sei mais o que fazer. Porque olhem o que eles falaram. O ano de 2020 é uma reafirmação, isso foi dito agora, do nosso compromisso global com o cumprimento da Agenda 2030. Com apenas 10 anos restantes para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável. É mais importante do que nunca, prestem atenção como eles estão sendo enfáticos agora. É mais importante do que nunca para a comunidade global se mobilizar para uma ação acelerada. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Para ampliar esta década de ação, as Nações Unidas contarão com o apoio contínuo de parceiros locais, nacionais e globais. Aí nós temos o Sr. Bill Gates aparecendo com a sua bela bandeira e tantos outros aparecendo com a mesma bandeira. Prestem atenção, irmãos, olha que coisa tremenda. Para garantir e fortalecer os esforços já existentes. Olha só o que eles falaram, saiu da boca deles, não foi uma ideia minha, não. A urgência desta década exige. A urgência desta década exige que todos os setores da sociedade se mobilizem para garantir maior participação e liderança. E olha o que vem aí agora, olha só isso, mais recursos e soluções aprimoradas e revolucionárias. Toda ética será deixada de lado, os meios passam a justificar os fins, mas esta agenda tem de ser cumprida, e o prazo já está estabelecido, 10 anos, 9 anos agora, estamos entrando em 2021. Nos próximos 9 anos, irmãos, escutem o que eu vou dizer para você. Nos próximos 9 anos, veremos o cumprimento das profecias escritas neste livro santo. 9 anos. Eu não estou aqui marcando data, eu não estou dizendo nada, porque Jesus fala em Mateus 24:36, que o dia da sua vinda ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. Então quem se levantar apontando data e hora está fazendo algo contrário à palavra de Deus. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz lá em Lucas capítulo 12, versos de 54 a 56, que Jesus nos chama de hipócritas. Vocês são hipócritas. Sabe por que somos hipócritas, irmãos? Porque olhamos para o céu e discernimos: olha, amanhã vai dar praia, hein? O sol amanhã vai estar a pino. Ou se vemos o céu com uma outra aparência: ih, rapaz, amanhã vai chover, amanhã vai fazer frio. E aí Jesus olha para a sua audiência e diz assim: vocês são hipócritas, porque vocês discernem essas coisas naturais, mas não conseguem discernir os tempos. Pois então está aqui um que está discernindo, como outros que estão por aí fazendo da forma correta.
nos próximos 9 anos, teremos o cumprimento desta palavra por completo. Perdoe-me se você discorda de mim, mas é a Bíblia. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor, preste atenção, é a Bíblia que está falando, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mas para quem que ele vai ser ladrão, meus irmãos? Para aqueles que não estão olhando para o tempo, para aqueles que não estão vendo o céu vermelho, para aqueles que não estão atentando para estas coisas, mas não se preocupam mais com as coisas desse mundo, olham mais para baixo do que olhar para cima, e não percebem que este tempo já está acontecendo, irmãos, já estamos vivendo isso. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tem que correr. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém de ser santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. O crente que está olhando para o tempo, ele está aguardando novos céus e nova terra. Ele só se preocupa com isso. Esse mundo já acabou para ele. Ele sabe que dentro de pouco tempo, e se vocês acham que é um período ainda longo, eu estou dizendo que é até 2030. Eu estou afirmando aqui para você que já estamos vivendo algumas destas experiências, e elas estão caminhando para um ápice. Tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos e inconstantes torcem. Algo familiar? Que os indoutos e os inconstantes torcem e igualmente as escrituras para a sua própria perdição. É o que vemos hoje na internet. Quanta desinformação, meus irmãos. Quanta gente falando coisas tolas, coisas que não existem na palavra. Quanta gente afirmando coisas que Jesus falou e ele não falou. Não há revelação bíblica para isso. E essas pessoas estão lá divulgando todas essas mentiras, e aqui a Bíblia nos diz claramente que os indoutos vão torcer as verdades bíblicas. E agora vem o mais importante do texto. Olha só isso, olha o que Pedro está nos falando, versículo 17 do capítulo 3 de 2 Pedro. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, já que vocês estão sendo informados disso, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Vou falar sobre isso.
Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Eu quero falar duas coisas rapidamente aqui. Quando eu falei sobre metas, nós vemos a ONU se reunindo em 2015, traçando 169 metas, com 17 objetivos, metas atreladas a 17 objetivos. Eu fiz parte, durante quase toda a minha vida, de equipes, onde até eu mesmo liderava, onde você tinha que trabalhar em cima de metas. O interessante da meta, meus irmãos, é que a meta, ela tem que ser estudada. Ou seja, você tem que medir a temperatura e ver se a sua meta está sendo cumprida. Então, você tem um alvo, um objetivo, como eles têm, 17. Aí eles pegam, para atingir esse objetivo, nós precisamos fazer algumas coisas, que são as metas, que são as 169 metas. Aí, a partir daí, eles vão medindo a temperatura disso, para ver como é que está o andamento, porque eles têm um prazo, esqueceu o prazo? 2030. Então, eles têm dentro de uma linha do tempo, exatamente o que cada coisa deve acontecer, o que exatamente cada coisa deve acontecer, e para isso eles fazem um exame dessa temperatura. Só que aconteceu o seguinte, queridos, chegou 2020, 5 anos depois que eles instauraram essa agenda, chegou a hora de nós medirmos a temperatura, e verificaram que as coisas precisam ser mais aceleradas. As expressões que eles usam aqui, precisamos trabalhar com mais urgência e de forma mais acelerada, porque eles mediram essa temperatura e enxergaram que algo precisava ser feito. Entendam, quando eles falam de medidas revolucionárias, eles estão falando do abandono da ética. Não será mais respeitado a ética. Todas estas bandeiras levantadas aqui, contra a pobreza, contra a fome, contra a miséria. O homem tem uma natureza decaída e ele por si só não consegue trazer soluções. Não conseguiu em toda a história da raça humana até aqui. Não vão conseguir nesses próximos 9 anos. Então alguém vai precisar aparecer para controlar tudo isso. Alguém com pulso duro, alguém que não tem amor, alguém que não tem piedade, alguém que não conhece sentimento. Vai ter que abraçar tudo isso e vai ter que botar para funcionar e vai ter que fazer isso aplicar. Irmãos, estamos vivendo este começo, já estamos nele. Dentro de 9 anos, tudo isso tem que acontecer. Esta semana, uma das nossas irmãs chegou para mim. Foi na reunião de oração. Por isso eu digo que a oração de terça-feira ela foi especial para mim. E ela disse assim: Cleiton, e aí? Como é que tem que ser a nossa oração agora? Temos que continuar orando pela paz, continuar orando pelos nossos governantes, continuar orando por todas estas coisas? A Bíblia nos ordena a fazer isso. Mas Paulo diz o seguinte, ele fala que ele usa o entendimento dele nas coisas de Deus. Ele diz assim: eu oro em línguas, mas também preciso orar com a minha mente. Eu preciso entender as coisas, eu preciso entender o que eu estou falando. Quando Paulo fala de um culto racional, ele fala de um culto inteligente, onde você não faz nenhum tipo de oração, e que Deus não vai poder atuar, não vai poder fazer. A Bíblia diz o quê? Pedis, mas pedis mal. Pedis mal. Qual a orientação que nós temos hoje, irmãos? Eu abri esse tópico dizendo que a escatologia tem que se cumprir e vai se cumprir. Acabei de ler para vocês aqui, neste momento,
algo que vocês obtêm na internet, no site de uma instituição mundial. Estou mostrando para vocês, por A mais B aqui, mais explicitado impossível, que acabou a hora da brincadeira, o recreio terminou, não há mais tempo, não há mais projetos de longo prazo, acabou isso, meus irmãos. Porque quando falamos de um controle social, falamos sobre um controle sobre a sua vontade. Pare para pensar que o bem privado, aquilo que você lutou durante toda a sua vida para conquistar, aquilo vai ter que ser compartilhado. E eles não vão querer saber se você gastou 30, 40 anos para pagar aquilo, se você ficou sem comer carne durante um ano inteiro para poder ter o dinheiro para poder pagar aquilo. Quando houver o controle social que vai ser instaurado, a exemplo de outros países socialistas, todo mundo já deve ter ouvido falar do aluguel social, ou seja, o governo bota na sua casa quem ele achar que tem que colocar. Ele diz assim: vou acabar com o problema dos sem-tetos. Não vai ter mais problema de sem-teto, mas a solução que ele encontra é essa. Isso já existe, irmãos, isso já existe. Lá em Cuba é assim. Todos esses modelos já são praticados debaixo do nosso nariz aqui, ó. E nós não estamos nem aí. O nosso negócio é o peru do Natal, né? É a mesa posta, né? Aquele assado maravilhoso que a dona Isabel faz, né? Nossa cabeça está lá. Estamos nem aí para isso aqui. Não estamos nem aí para isso aqui. E aí essa irmã chegou para mim, me fez essa pergunta: e aí, como é que eu faço agora? Como é que a gente faz agora? Irmãos, orem com inteligência. No meu ponto de vista, a maior de todas as orações tem que ser aquela assim: Senhor, me ajuda a encher a minha botija do teu azeite, me ajuda a encher esta botija, Senhor, porque quando isso tudo acontecer, ela tem que estar cheia. Lembram-se da parábola das 10 virgens? O que foi que aconteceu ali, irmãos? Eram 10 virgens, todas virgens, todas tinham lâmpadas e todas iam encontrar com o noivo. 5 delas tinham as botijas cheias, estavam cheias, e quando o tempo chegou, elas estavam cheias e puderam acender suas lâmpadas. Mas as nécias, aquelas que estavam com a cabeça no peru do Natal, por favor, me dá um pouquinho do teu azeite, a minha lâmpada está acabando. Quanto tempo vocês acham? Essa é a minha pergunta para todos. Quanto tempo vocês acham que nós ainda teremos liberdade para podermos encher as nossas botijas? Quanto tempo vocês acham que nós temos ainda pela frente, onde poderemos estar frequentando livremente uma reunião como esta? Hã? Vocês acham que esses modelos de igreja que existem hoje lá fora continuarão? Algumas sim, claro, porque cederão à pressão e praticarão aquilo que eles mandarem. As igrejas que não fizerem assim serão destruídas, os seus membros serão presos, martirizados e alguns mortos. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia fala, meus irmãos. É nesse tempo que você vai procurar encher sua botija? Quando você olhar por todos os lados que você olhar, no seio da sua família tem gente desesperada, você abre a porta, tem gente desesperada, você liga a televisão, são notícias de desespero, e aí você vai procurar uma igreja. Ué, o que houve? Foi fechada, não existe mais. Vai ser nesse tempo que você vai procurar encher a tua botija? É agora que você vai querer fazer, irmão? A parábola das 10 virgens, a mensagem principal dela é esta: existe um tempo
Porque a noite vem. Aí a Bíblia diz assim: e chegou a meia-noite. Ou seja, e chegou o tempo tão avisado, tão clamado pelos profetas, tão clamado por toda a Bíblia. E só entraram as 5 virgens que estavam com as suas botijas cheias. Como é que a gente se prepara para algo assim? De antemão já te digo, esquece negócio de armazenar grão. Por favor, meu irmão, a logística disso é complicada, querido. Na hora que o pau quebrar, não tem como você botar uma carrocinha. Pega aí, puxa aí, botar a mulher para puxar esse negócio. Não vai rolar, meus irmãos. Ah, eu vou para a Floresta da Tijuca. Vai para lá. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi gente falar isso. Eu vou para a Floresta da Tijuca, ninguém me acha lá. Vai para lá. Tem uns cachorrão ali no boco. Os caras sentem teu cheiro a 50 quilômetros. Entendeu? Vai para lá. Vai para lá. Ah, eu vou para o interior. Comer uma colônia agrícola. Olha, eu vou plantar chuchu, vou comer da terra. Vai ser uma bênção. Vou vender tudo que eu tenho aqui. E eu já vi absurdos na internet, para minha vergonha, de pastores que dizem assim: vou vender tudo e vou para o meu sítio. Vai para o sítio, meu irmão, vai para lá, vai para o sítio. Gente, não vai haver mais propriedade privada nesse tempo. Você não vai ser mais dono de nada. Você não será mais dono de nada. O sistema é que será o dono. E eles vão fazer o que eles quiserem. Ou você acha que quando Jesus chega para o cidadão e diz assim: olha, se esses dias não fossem abreviados, você não ia segurar essa onda. Você não ia aguentar. E você só aguentou porque os dias foram abreviados. Como preparar para esse negócio? Deus me mostrou. É claro que eu acredito de todo o coração que existam pesquisas sobre o tema. Existe muito mais, mas como o tempo, já extrapolei o tempo, meu Deus do céu, vai virar vigília. Vamos lá. Como é que nós nos preparamos para esses dias? Número 1, fazendo o que o texto diz. O texto diz aqui no verso 14: aguardando novos céus e nova terra. Meu irmão, o céu está vermelho, criatura. Se você não está conseguindo enxergar isso, então eu estou te dizendo: o céu está vermelho. Aguarde esse novo céu e nessa nova terra. É nisso que você tem que focar. É nisso que você tem que prestar atenção. Não tem outra coisa não, meu irmão. Quando estamos aguardando algo, nos preparamos para a sua posse. E somente os habilitados tomarão posse destes novos céus e nova terra. Queridos, lembre-se, para quem é casado, lembre-se do seu casamento. Vamos lá, um exemplo bem simples. Antes do seu casamento, você cortou o seu cabelo, pelo menos eu fiz isso. O cara deu um capricho em mim, me transformou daquele cara que era antes do Rei Leão, sabe? Daquele desenho animado da Disney, daquele príncipe encantado. Ele fez um milagre em mim, me preparou para o dia do meu casamento. E eu estava ansioso, correndo, preocupado com os acertos, as coisas que precisavam ainda ser feitas. Eu estava me preparando para quando a minha noiva entrasse dentro da igreja e ela viesse se encontrar comigo, nada mais precisava ser feito, porque tudo já estava pronto. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Queridos, quando você está aguardando novos céus e nova terra, você vive de acordo com essa expectativa. Não tem como você viver de outra maneira. E se você está se distraindo com outras coisas, com a casa na praia, que te tira da igreja
nos finais de semana. Se você está se distraindo com uma praia gostosa no final de semana, mas que te tira de uma reunião de oração, amado, você não está aguardando os novos céus e a nova terra, porque isso cria uma expectativa no seu coração, isso te alimenta, isso te move para frente, mesmo a despeito dos problemas e das dificuldades. Eu vou para frente porque eu estou aguardando novos céus e nova terra. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e essa já tem sido martelada, pelo menos aqui na IBC como um todo, não só nesse púlpito, mas em tantos outros. O pastor Alan tem falado isso inúmeras vezes, mas o povo não acorda para isso. Hebreus capítulo 10, ele diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia, e tanto mais quando você está vendo o céu vermelho. A Bíblia diz, não sou eu, nesta hora você tem que se congregar, que nesta hora você tem que estar junto com os teus irmãos. Para quê? Para que eu tenho que estar lá? Para você admoestar o teu irmão e ele a você, admoestando-nos uns aos outros. Olha o que diz o verso 17 de 2 Pedro 3, que nós lemos agora há pouco. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, aonde é que nós vamos ter essas informações? De antemão. Ou seja, antes que as coisas aconteçam. É pela internet, não é? Por esses homens e mulheres formidáveis que estão lá, que só falam a verdade. Oh, como são exuberantes na sua verdade. Já começa o vídeo assim: olha aí, não esquece de dar o like não, aperta o sininho. Já começa o vídeo assim. Vocês veem que o interesse deles é um interesse extremamente altruísta. Ele está preocupadíssimo contigo. É lá que você vai ter as informações. Não, meus irmãos, vós, portanto, os amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados. Agora que vem, essa parte, ela mexe comigo, porque diz assim: e descaiais da vossa firmeza. Que? Pode acontecer isso? Sabe o que eu mais tenho ouvido ultimamente? Eu sou cascudo, eu tenho 52 anos de igreja, fui arrebatado ao terceiro céu, e estou assim com o Gabriel, colado com ele. É o que eu mais ouço hoje, irmãos, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho dentro de mim um passado. Quem vive de passado é museu, irmão. Cristianismo é todo dia. Cristianismo é um leão todo dia que você tem que matar, meu irmão. Todo dia tu tem que matar esse leão, porque a Bíblia diz que o diabo não para. Ele está ao teu derredor o tempo todo, olhando as tuas brechas, olhando onde você está dando mole. Cristianismo é todo dia. Tem pessoas que chegam para mim e dizem: mas a minha fé é muito grande, não, jamais isso vai acontecer comigo. Então fala isso para Pedro. Chega para Pedro e diga isso para ele, porque ele diz aqui que é possível você descair da sua firmeza. Está escrito no verso 17. E como é que eu não caio da minha firmeza? Quando eu estou aqui, junto com meus irmãos, quando eles olham para mim e falam: Cleiton, meu irmão, toma cuidado com isso, meu irmão, você está enterrando pantanoso. É quando o irmão chega para você e diz assim: meu amado, não entra nessa vereda, porque essa vereda vai te levar para o inferno. Entendem?
Não deixem de congregar, ainda mais agora que o dia se aproxima. Eu fico muito triste, irmãos, quando trocamos um culto como este, a oportunidade de estarmos juntos, porque em breve não teremos mais. Em breve não teremos mais. Estamos trocando essas oportunidades por outras coisas. E por último, crescer na graça e conhecimento de Jesus, que é o que diz no verso 18 de 2 Pedro. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Eu falei para vocês em uma pregação passada, o quanto Jesus tem de você. Eu fiz essa pergunta. Não é o quanto você tem de Jesus, mas é o quanto Ele tem de você. O quanto Ele é possuidor de ti. Que tipo de entrega tu fez a Jesus no dia que você se converteu, meu irmão? Qual foi o tipo de entrega? Qual foi o voto que tu fez a Ele? E hoje não damos o valor devido. Como é que você cresce em graça e em conhecimento se você não busca, se você não se aplica, se você não se interessa pelas coisas de Deus da forma como a Bíblia diz? Porque o grande mal nosso é nós dizermos: bom, se eu fizer assim, está tudo bem. Ó, eu vou fazer um jejum, mas se eu fizer esse jejum desse jeito, tá bom. Mas não vem para a palavra para saber como é que eu devo fazer o meu jejum, como é que eu devo fazer a minha oração. Se Jesus gastava horas, noites a fio sem dormir, orando, e a gente não faz nada disso, nem 1% do tempo que Jesus gastava em oração nós fazemos, irmãos. Como é que queremos crescer na graça e no conhecimento dele? Essas 3 coisas eu deixo para os irmãos, mas eu peço que os irmãos pesquisem sobre a matéria, procurem saber como, Senhor, eu posso enfrentar esses dias. Senhor, eu prometo a Ti, eu não vou mais faltar às reuniões, eu vou estar lá congregando com meus irmãos, eu vou estar lá enchendo a minha botija do Teu azeite, ó Deus. Deus, eu me comprometo contigo de crescer em graça. Ó Deus, dá-me da Tua graça, me ensina o que eu tenho que fazer. Quais são os procedimentos que eu tenho que aplicar na minha vida? Quais são as áreas que eu tenho que renunciar? Senhor, fazer a oração que Davi fez lá no Salmo 51, quando ele, arrependido, chegou para Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, Deus, vê se eu estou indo numa direção errada, coloca-me no caminho certo, Senhor. E quando Deus te apontar isso, obedeça. E para finalizar, irmãos, Filipenses capítulo 3, o texto diz assim, a partir do verso 7: mas que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Sofreremos também, amados, aqueles que perseverarem. E as considero como escória. Para chegarmos a esse tipo de pensamento, nossas botijas têm de estar repletas do azeite de Deus. Não tem como a gente considerar as coisas desse mundo como escória com as botijas vazias, irmãos. Se não as enchemos. E não vem falar para mim que você enche em casa, não. Lá não tem torneira do céu, não, velho. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. Foi falado aqui hoje isso.
a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, olha só, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Amados, chegaremos a esse ponto somente, e tão somente com as nossas botijas cheias, não vazias, não pela metade. Nunca deixe, meu irmão, de buscar a Deus, mas não do seu jeito. Por favor, não venha buscar Deus do seu jeito. O céu está vermelho. Para finalizar, lembre-se daquele texto, quando Jesus chegou, alguns ficaram de fora e ficaram surpresos com isso. Senhor, que justiça é esta? Em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu proclamei a tua verdade, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus olha para eles com um olhar direto, sem titubear: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O destino de vocês é o lago de fogo eterno. Isso é uma coisa que eu sei, irmãos, e aprendi isso recentemente. Crente cascudo não entra no céu, não entra no céu. Quem vai entrar no céu é o crente com o coração compungido e quebrantado. O camarada está arruinado e está lá no chão jogado, declarando a sua insuficiência para Deus, como foi dito na pregação passada, quando a nação de Israel tirou a água do poço e derramou na presença do Senhor. E naquele ato estavam derramando seus corações para Deus, e é por causa disso que eles conseguiram aquela vitória. Esses vão para o céu, irmãos. Crente cascudo não vai para o céu, mas não vai mesmo. Toma cuidado. Eu quero te dizer, querido, você está correndo perigo. Não é porque você não está aqui, porque você está interpretando de uma forma incorreta o que a Bíblia diz. Amém? Fica de pé, gente. Pai, tua palavra foi pregada, e eu espero de todo o meu coração que tenha sido da forma como o Senhor queria que fosse. Pai querido e amado, toma esses corações, o meu, a partir daqui do púlpito, e dos demais irmãos que estão aqui, os que estão nos ouvindo, aqueles que virão nos ouvir. Toma os nossos corações em tuas mãos agora. Aplane as nossas veredas, aplane os nossos caminhos. Deus, faz-nos conscientizar da urgência desse clamor do teu coração para nós, porque o Senhor quer que todos nós alcancemos, ó meu Pai, alcancemos o céu. É a tua vontade, é o teu desejo. Pai querido, nos ajude nesse propósito. Abençoa cada irmão, cada irmã. Pai, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua paz. Cobre-nos com teu sangue, Jesus, durante o decorrer desta semana, nos livrando dos acidentes, das coisas ruins, das intenções malignas. Toma, Senhor, este país em tuas mãos. Hoje elegemos governantes para os municípios. Ó meu Pai, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. É o que eu oro, o que eu falo contigo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, seja sobre todo o povo de Deus agora reunido, desde este momento e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.